Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Isabela Pius, professora de pintura do Ponto de Fuga, e hoje eu vim aqui mostrar para vocês o meu processo de pintura dessa arte aqui de uma personagem original. Essa pintura aqui, ela é de uma personagem que eu desenvolvi. Eu tinha essa dificuldade de conseguir pintar um personagem que eu tinha criado na linha, primeiramente. E essa pintura serviu para dois propósitos. Primeiro, conseguir superar essa dificuldade que eu tinha. E segundo, de pintar numa mídia que não é a minha mídia principal. Majoritariamente eu pinto mais no gouache, e é a minha tinta de preferência. A tinta que eu mais gosto e mais me dou bem. Só que o acrílico, ele oferece desafios, porque ele é uma tinta muito diferente das que a gente está habituado. É uma tinta que seca rápido, quando ela seca, ela fica meio colinha, assim. E a não ser que você rasgue a pintura, não tem como você tirar a pincelada que você deu. Isso cria pinceladas mais assertivas. E quando eu pintei essa pintura, eu tinha esse objetivo em mente, de aprender a pintar mais assertivo. Nessa primeira parte, eu acho legal mostrar como a gente evolui através nosso senso, nossa voz artística, através de sketchbooks. Sketchbook sempre foi uma parte muito importante da minha jornada, porque era um escape emocional para mim do dia a dia. Então eu sabia que, apesar de tudo que estava acontecendo ao meu redor, eu ia poder ter esse escape no meu sketchbook, fosse para estudo, fosse para expressar uma ideia, anotar alguma coisa. Nesse vídeo, nessa pintura, eu usei o meu sketchbook para sketchar a primeira ideia que eu tive da personagem, para expor o meu processo criativo, como eu ia planejar essa pintura. E de certa forma foi até simples, existem muitos outros tipos de planejamento de processo criativo. Tem gente que faz um sketchbook inteiro só para fazer uma ilustração, ou elabora muito mais coisas, faz color sketch. No meu caso, eu decidi que eu ia improvisar um pouco na pintura, fazer mais a personagem previamente para saber o que eu queria pintar. Eu comecei a pintura por um método de aquarela, que é você, ao invés de pintar no seco, você molhar a folha para que ela fique bem unificada na hora em que você colocar a tinta, para que assim quando você pincelar, a tinta espalhe bastante. Eu gosto bastante desse método, eu aprendi com a Chola aqui no estúdio, porque ele ajuda a cobrir bastante área da pintura. Eu vejo quando muitas pessoas estão aprendendo a pintar que elas têm dificuldade nisso, que elas têm dificuldade de perder o medo de cobrir o espaço na tela. Esse método, ele ajuda você a perder esse medo de certa forma. E não só pensando nisso, em cobrir área, nessa primeira etapa, eu estava fazendo como se fosse uma pintura por baixo. O nome em inglês é underpaint, e eu usei esse método para blocar os valores que eu queria na pintura. Então, blocar algumas sombras, alguns volumes. Eu também estou usando um pincel maior, né, para cobrir bastante área. Eu também estou tentando ao máximo carregar bastante o pincel de tinta, mas nessa primeira etapa, como eu diluí a tinta no comecinho, não vai ficar um estuletão de tinta, por assim dizer, no pincel ainda, pelo menos. Porque a água ainda tá por baixo, secando e tal. O legal de materiais como aquarela, acrílico e guache, apesar deles serem muito diferentes entre eles, é que você pode começar os três dessa mesma forma. Primeiro, blocando a pintura numa forma mais diluída e depois vindo com pinceladas mais secas, definindo a pintura. Vocês vão ver bastante disso ao longo do vídeo, onde à medida que eu vou tentando definir a pintura, eu vou colocando menos água na tinta para que fique mais a tinta e menos as linhas, a transparência. Nesse momento também a transparência que a água traz, ela é muito favorável para mim.
para ver as linhas que eu coloquei. Elas vão sumir, e eu acho também que muita gente tem dificuldade com isso, de entender, abrir mão do seu desenho, deixar ele ir quando você tá pintando também. Por isso também que eu gosto muito de fazer o desenho das minhas pinturas antes no sketchbook ou em algum lugar. Quando eu pinto no digital, por exemplo, eu sempre guardo o sketch inicial, porque eu sempre gosto dele. Também me ajuda a pensar, eu não vou perder esse desenho porque eu tenho ele em outro lugar. Ou eu tiro foto. Isso me ajuda a abrir a mão quando eu precisar pintar mais grosso, por assim dizer, né? Porque nesse momento, com a tinta diluída, ela fica mais fina. E isso permite a tal da transparência que eu falei, né? Nesse estágio, vocês conseguem ver melhor o que eu quero dizer com underpaint. Underpaint é de uma forma um pouco mais monocromática, você pegar e blocar os seus valores, ou seja, blocar o que vai ser claro, o que vai ser escuro. Aqui eu queria uma iluminação onde o rosto dela ficasse bem aparente e as partes de baixo nem tanto, em que tivesse uma sombra também ali enquadrando o rosto dela de certa forma. E eu bloqueei tudo isso na parte do underpaint. E isso facilitou muito a minha vida na hora que eu comecei a realmente colocar as cores. Porque o underpaint, o propósito dele é exatamente esse. Ele é essa fase inicial de planejamento, de você planejar os seus valores. Muitos artistas que pintam a óleo usam underpaint, porque óleo é uma mídia bem mais complexa, exige muito mais planejamento do que uma pintura acrílica, que é um propósito mais rápido de pintura e etc. No geral, é só facilitador você saber, antes de começar de fato a pintura, onde vão estar os seus valores, como vai ser, você vai estar enquadrando as coisas e etc. O underpaint ele pode ser feito de várias maneiras. Eu escolhi fazer com azul porque eu queria que a minha pintura tivesse tons frios e que mesmo que ela tivesse a pele mais escura, que ainda assim ela tivesse essa ideia de que ela é meio gelada, que ela está num lugar gelado, alguma coisa assim. E facilita você colocar esse contexto de cores por baixo. O que eu quero dizer com contexto de cores também é outro termo em inglês que a gente chama de mood. O mood, ele é ou a vibe, ele é a vibe. Ele é a vibe que você quer passar com a sua pintura. Muitas vezes o que você quer de um artista que você gosta nem sempre é a técnica ou é o estilo, às vezes é a vibe que esse artista passa, e muitas vezes eles passam isso através do mood, através das cores. Hoje em dia, inclusive, vários animes fazem na produção deles uma parte de composite muito mais detalhada para os moods, porque isso realmente impacta como a gente se sente em relação à arte. Então, como eu tinha muito na cabeça que eu queria esse mood bem friozão, que ela parecesse alguém mais introspectiva e mais reservada, até a pose dela diz isso, que ela tá tipo arrumando um pouco a manga e ela tem uma pose mais contida, e a expressão dela também, ela é meio sem expressão. Tudo isso foi de propósito, foi de caso pensado. Por mais que fosse uma composição super simples, não tem um cenário, o fundo é meio gráfico e etc. Mesmo numa pintura simples, tudo isso é pensado. E eu gosto muito de fazer isso, principalmente nos meus sketchbooks, porque me permite explorar os personagens que eu crio, né? Então, essa personagem eu já tenho toda uma visão do que ela é, e tudo isso através de uma pintura só. E essa é a força de um mood, de um underpaint. Isso é a força dessas coisas, né? O underpaint também ajuda muito na composição, porque composição também é valores. Então, se você tem muita dificuldade em pintura, provavelmente você tem dificuldade em valores e composição. E eu tinha muita dificuldade nessas coisas também. E é uma coisa que eu fui superando de pouco em pouco na minha jornada artística, né? Porque eu estudei por muito tempo essas coisas de valores, luz e sombra, etc. E não conseguia aplicar nada disso em criações. E o motivo disso é um bloqueio muito simples. É que quando você quer se tornar tecnicamente melhor, muitas vezes você se esquece da sua jornada artística como pessoa.
E isso é um desenvolvimento até que pessoal também. Então, eu trabalhei até muito isso em terapia também, recomendo, inclusive, imensamente terapia para todo mundo, inclusive para artistas, faz muita diferença. Porque eu me permiti mais ter esses momentos em que eu erro, em que eu me permito fazer coisas em que eu consideraria ruins, ou que eram ruins na minha cabeça. Antes mesmo de gravar esse vídeo, eu não sei se eu teria dado a oportunidade de pintar uma personagem desse jeito, mas só de eu expressar essa visão que eu tinha, tem um valor nisso. E tem um valor em aprender com uma composição que não era tão boa, ou com uma ideia que não foi tão bem desenvolvida. Porque até aí eu conheço muitos artistas que fazem muito melhor do que eu, no sentido de fazer uma pintura que explora um personagem, ou de fazer pinturas no geral. Mas se eu ficasse pensando nisso, eu nunca tentaria fazer uma pintura minha assim no sketchbook, porque eu ia sempre ficar meio que cachorro atrás do rabo, procurando mais técnicas e técnicas e técnicas e achando que só isso ia me fazer melhor. Uma coisa que o Júlio, que é um dos professores do estúdio, fala muito pra mim, e toda vez que ele repete isso faz mais sentido pra mim, é que você conhecer não é saber. E o único jeito de saber é fazendo. Então, eu tinha muito conhecimento de muitas coisas, porque eu também estou sempre pesquisando, estou sempre lendo, estou sempre indo atrás, estou sempre me atualizando sobre outros artistas, comunidade artística. Eu vivo num meio artístico com muitas pessoas incríveis. E isso é incrível, é maravilhoso. Inclusive, eu conheci pessoas que me ajudaram imensamente ao longo da minha jornada, principalmente quando eu não conseguia comprar um material para mim, ou conseguir ter acesso a um livro, a algum conhecimento, alguma coisa assim. Mas você só conhecer não é saber. E para saber, você tem que se permitir saber. E para saber, você tem que saber fazer. Você tem que fazer, entendeu? Então, essa pintura para mim, apesar de eu não achar que é uma das minhas melhores, inclusive hoje em dia eu acredito que eu faço melhor do que isso, porque eu conheci mais coisas. Eu tenho muito orgulho dela, porque eu posso olhar para o meu sketchbook e pensar, nossa, eu tô me arriscando mais. Se vocês olharem lá no começo do vídeo, eu mostro um pouco do começo do sketchbook e de quando eu tava começando pintura e aprendendo vários tipos de pintura, aprendendo guache, aquarela e tudo simultaneamente ali. E eu nunca pintava algo inteiro, eu sempre pintava coisas quebradas, desenhos soltos e afins. E essa pintura, ela me permitiu fazer um passo a mais, assim, um passo a mais do que eu já tinha, por assim dizer, e estava ali acanhada de mostrar, né? E agora falando um pouco mais da parte técnica, quando a gente vai fazendo underpaint, muitos dos valores iniciais que a gente coloca se perdem, principalmente porque algumas cores têm a tendência de serem mais densas. O azul é uma delas, ele tem a tendência de, principalmente quando você vai colocando mais, deixando mais saturado e colocando mais escuros, ele é uma cor que fica muito densa. E então, quando eu fui lá e coloquei a cor do terno, que é esse branco meio amarelado, perdeu um pouco do valor, vocês perceberam, né? Que o valor subiu, ficou um pouco mais claro. E depois eu tive que vir escurecendo um pouco esse amarelo com um pouco de verde. Por que verde? Porque é uma questão da influência das cores, como elas se relacionam. Toda cor em um ambiente, para você conseguir ambientar as coisas, elas se influenciam umas nas outras. Então, como o meu fundo é azul e a pintura tem esse clima mais frio azul, não faria sentido eu fazer uma sombra que tem um fundo avermelhado. Então eu fui lá e coloquei um amarelo com um fundo mais esverdeado, para esse verde conversar mais com o azul. Isso é uma questão de teoria das cores, em que se aprende muito dentro aqui no estúdio, todo mundo fala sobre isso quando você faz curso. Eu aprendi isso principalmente conversando com o Levi sobre pintura digital, porque isso é um assunto que ele manja muito mesmo. E não à toa que, fato curioso, quando eu tava gravando, ele veio do meu lado e falou justamente isso, para deixar as sombras mais verdes, para conversar e tal, e não mudar isso. Eu me mantive fiel a isso. Foi a melhor decisão, porque as cores estão conversando, de certa forma. Isso também é uma mentalidade muito boa para se ter quando você está pintando, que é pensar, as cores estão conversando, os valores estão conversando,
As coisas estão funcionando? Se não, você pergunta por que você acha que não está funcionando. Porque você provavelmente vai achar a resposta, talvez de um jeito não muito agradável. Se você ainda for uma pessoa muito segura, eu já passei por isso. Porque, por exemplo, se eu tivesse errado essa sombra, ou a cor dessa sombra, eu me perguntaria, tá, por que eu errei isso? E se eu conseguisse achar a resposta, eu acharia, porque as cores têm uma ambientação e você precisa fazer elas conversarem e tal. Ter um jeito de arranjar essas respostas é muito importante. Por isso também que comunidade artística é uma coisa muito importante, porque eu sempre tive muito acesso a pessoas que saberiam responder as minhas perguntas. Então, quando eu estava tentando crescer e aprender e melhorar e evoluir, eu tinha muitas dúvidas, tipo, literalmente sobre tudo. Então, as pessoas chegaram em mim, deram sugestões, me fizeram refletir, pensar sobre coisas, me mostraram artes que eu acho que eu nunca teria ido atrás de ver por conta própria se eu não tivesse sido mostrada a elas. Então eu recomendo muito, se você quer crescer artisticamente de algum jeito, uma forma, de certa forma, divertida de você fazer isso é criar uma comunidade artística em volta de você. Ao longo da minha vida eu fiz muitas coisas que me geraram essa comunidade artística. Então eu fiz design gráfico e conheci pessoas incríveis que viraram meus amigos e que amavam arte tanto quanto eu. E estavam dispostos a ficar tipo, nossa, que da hora essa arte, não sei o que, tal, eu gosto das cores, eu gosto disso e tal, eu gosto do design, não sei o que. E essa interação é uma forma indireta de você aprender arte. Porque quando a gente estuda qualquer coisa, existem várias formas de você absorver essas coisas. Existem formas diretas, que é o que eu tô fazendo agora, que é botar em prática coisas que eu aprendi e, de certa forma, eu aprendi com isso. E não só isso, mas evoluir na minha habilidade, na minha skill. Também tem a forma de você conversar com o próximo. Muita da minha percepção visual melhorou de ver e ouvir os outros desenhando, de ver e ouvir os outros pintando, de ver e ouvir os outros fazendo coisas. E coisas que eu queria fazer. Então, ter amigos, mentores, professores, que estiveram sempre dispostos a conversar comigo sobre isso, sempre foi muito essencial para mim. Até porque também tira um peso enorme. Porque se tem uma coisa que eu detesto é ter uma pergunta para mim mesma e não conseguir sanar essa dúvida de algum jeito possível. Eu acho isso muito frustrante e limitante, de certa forma. Para mim foi muito bom ter um ambiente saudável para estudar e crescer como pessoa e como artista. Bom, nesse ponto aqui, eu já falei bastante de coisas que eu aprendi, que eu sei, e que eu estou aprendendo a saber também, a fazer elas e tudo mais. E uma coisa que eu gostaria muito de ter ouvido, no caso de ter entendido, porque ouvir até tinha ouvido, mas você entender é outra história, é como a jornada artística, ela vem antes da evolução artística. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha evolução como pessoa, como ser humano, como ser criativo, vem antes do meu saber, das técnicas, do que eu sei, do que eu consumi de aprendizado, do que eu aprendi a fazer de fato e consigo usufruir e aplicar. Porque por muito tempo também eu achava que só saber essas coisas ia me fazer um artista melhor, ia me dar uma carreira, ia fazer e trazer o que eu quero. E isso é verdade até certo ponto, mas não é a única verdade que tem. Existem muitas outras verdades e uma delas é que o meu desenvolvimento pessoal também tinha que existir, no caso coexistir com a minha evolução artística. Então não adiantava nada eu saber sombrear uma bola perfeitamente se eu não sabia como aplicar isso em uma peça em que eu gostaria de fazer. E eu acho que isso é uma pergunta muito válida para você fazer quando você está tentando se descobrir, que é tipo, qual tipo de arte eu quero fazer? Até hoje eu diria que eu estou descobrindo isso também, aos poucos e com muito prazer, e me divertindo muito mais do que eu me permitia antes dessa pintura. Eu sempre fui uma aluna de arte que sempre teve muita dificuldade em não se cobrar, em não apressar as coisas,
em respeitar os meus próprios processos e, de certa forma, eu não estava me respeitando quando eu queria apressar as coisas demais. E isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, ironicamente. Tipo, meu maior problema era esse. E justamente por esse ser meu problema que eu não ia ter as coisas do meu jeito. Que eu tinha que aprender a fazer as coisas com mais devagar, com mais paciência, principalmente mais paciência e amor comigo mesma. Isso são coisas que pode parecer pequeno, mas afeta muito quando você está aprendendo, e principalmente aprendendo a fazer, porque arte é um processo lento, por isso também que a gente tem muita dificuldade em produzir que nem uma máquina, ou em humanizar os processos mesmo, principalmente quando a gente quer levar como carreira. O mercado cobra da gente uma coisa que a gente não está apto a fazer. E quando eu estava estudando, eu queria muito estar apta para o mercado. Só que não era o tempo ainda. Fazer esse tipo de pintura ajuda também a aliviar esses tipos de inseguranças. Porque você vai ter ali o seu progresso no sketchbook e olhar, tipo, eu fui de ponto A a ponto B. Olha como as coisas saíram, como evoluíram, como mudaram. E por isso também que eu adoro muito manter o hábito de sempre estar com o sketchbook. Eu tenho vários sketchbooks para vários propósitos, isso até pode eventualmente virar um vídeo. Se vocês quiserem, comentem se vocês gostariam um vídeo sobre isso. No Instagram do estúdio tem um vídeo de sketchbook tour em que eu falo um pouco sobre, mas seria legal talvez trazer esse assunto, porque para mim é um assunto mega importante, que é sobre você poder olhar para os seus trabalhos anteriores e você se ver e ver as dificuldades que você estava passando, ver que o seu mental era outro, que o seu emocional era outro. Quando eu olho meus primeiros cadernos, onde eu estava tentando aprender fundamentos, eu era uma Isabela muito diferente do que eu sou hoje. E ainda existem resquícios dela em mim, até porque eu sou eu, né? Não tem como mudar isso. Mas como a minha visão da vida também mudou. Então, naquela época, minha visão da vida era eu precisava aprender fundamentos de qualquer jeito. E eu fiz isso. E isso me trouxe orgulho, de certa forma, porque eu concluí essa etapa da minha jornada artística, da minha evolução artística. Só que nessa época eu também negligenciava muito o meu aspecto emocional para as coisas, a minha criatividade. Eu, com certeza, exercia muito mais as coisas de perspectiva, de fundamentos, de gestual, porque eu queria desesperadamente entender essas coisas, ao invés de usar essas coisas para o propósito que eu estava aprendendo elas, que era expressar uma ideia, entendeu? Então eu fiquei tão ali focada em um aspecto só da coisa toda que eu não consegui ver o todo. E pinturas como essa, elas mudam exatamente essa sua perspectiva. Lá no começo do vídeo também eu mostrei um dos meus sketchbooks onde eu estava pintando personagens em acrílico. Inclusive, eu recomendo muito a mídia do acrílico para quem quer investir em pintar em sketchbooks, mas não consegue um material muito caro no momento. Eu gasto em média R$20 para o sketchbook. E se não é esse preço, é alguma coisa em torno disso, o que é bem mais viável para mim, principalmente eu que desenho muito em quantidade. E meus sketchbooks tendem a acabar bem rápido. Para mim, que não queria investir numa marca mais cara, porque também não dava, mas queria continuar pintando, continuar resistindo, continuar persistindo nisso, para mim foi perfeito essa coisa de acrílico, porque o acrílico ele vira uma cola, como se fosse uma cola quando ele seca. Então se você fizer meio parecido com o que eu fiz, pegar e fazer uma camada, um véu, com uma tinta bem fininha no acrílico, o papel vai endurecer. E se você souber controlar bem a tinta, você vai conseguir pintar os seus personagens no acrílico. Eu faço muito isso. Facilitou e me habituou a pintar mais coisas. É muito diferente de quando você senta numa aula e pinta uma grande peça, para quando você tem o hábito de pintar com frequência e de certa forma despretensiosamente. Também me ajudou muito a manter esses sketchbooks mais criativos, onde eu pintava despretensiosamente coisas. Então, me permitiu explorar coisas. E agora que eu tô vendo também a gravação, eu consigo ver
o meu processo de decisão. Eu posso até pegar e anotar coisas que eu mudaria, processos que eu tentaria diferentes. Como eu estou sempre estudando, sempre olhando coisas novas, minhas percepções sempre vão mudando. E a fase que eu tô é muito gostosa de você pegar e explorar processos diferentes do que você está acostumado a fazer. Esse mesmo, eu nunca tinha me permitido pintar cabelo do jeito que eu tentei pintar o cabelo dela, como tá agora, por exemplo. Então, como o cabelo dela é escuro, mas é cabelo, eu ainda queria mostrar que ele tem brilho. E como eu escolhi que o cabelo dela ia ser um valor mais escuro, o brilho do cabelo dela ainda é escuro. Ele só é um valor um pouco acima do valor do cabelo dela. E essas percepções, eu fui criando elas pintando os personagens nos meus sketchbooks. Então, se vocês olharem, tem uma pintura de cada loiro, do Corazon, e todas essas pinturas foram agregando nessas soluções que eu fui criando e fui colecionando, de certa forma. E eu só pude colecionar elas não porque eu só vi alguém fazendo, mas também porque eu vi e fiz. E quando você faz, é como se o seu corpo, de certa forma, absorvesse de um jeito diferente as coisas. É um processo diferente. Por isso também é muito importante ter um equilíbrio entre estudo e prática e comunidade artística. Não adianta também só você falar de arte com os outros e não estudar. Ou você só estudar e não praticar. Ou só praticar e não falar com ninguém sobre. Ou, enfim, é uma coisa que tudo tem que estar ali junto, funcionando. Uma das maiores lições da minha jornada artística, na verdade, é essa, que você equilibrar esse todo enquanto você está fazendo as coisas, e principalmente nos processos mais iniciais da evolução artística, que é quando você está pegando para aprender uma perspectiva, a pintar com valores, quando você está aprendendo a criar personagens, a desenhar a figura humana, e a lista vai de coisas. E se eu pudesse falar essas coisas para Pius de 2, 3 anos atrás, eu com certeza falaria, mas eu duvido muito que ela entenderia, porque são coisas também que você entende com o tempo. Tem coisas que, infelizmente, só a experiência e o tempo ensinam, e tá tudo bem, e na verdade isso é uma coisa muito positiva, porque também só depender da experiência dos outros e querer que os outros sempre te falem qual caminho você deve seguir, ou que você esperar que, ouvindo dos outros, você vai evitar que isso aconteça na sua jornada, é uma concepção errada. Não que não realmente evite, tem muitas coisas que o Digão, o Júlio, até amigos meus me avisaram sobre e que me ajudaram muito a evitar erros que poderiam me atrasar. Só que também tem coisas que a gente só aprende tomando na cara. E paciência, acontece mesmo. Acontece sempre, na verdade. E é uma coisa que, como artista, a gente tem que aprender a conviver também com isso. Desde que a gente gravou esse vídeo até agora, se passou um certo tempo, eu já tive outras experiências com pintura, fiz ilustrações que eu considero muito mais significativas para mim também. É uma questão de vocês irem lá e checarem no Instagram, vocês vão ver. Só que essa pintura, no momento que eu pintei ela, no momento presente que eu tinha pintado ela foi importante para mim porque me permitiu fazer uma coisa que eu não me permitia fazer, que era pintar um personagem que eu tinha criado. E assim, é um personagem simples, ela não é complexa, ela é até meio zona de conforto para mim. Só que isso é importante. Uma coisa que me falaram recentemente sobre, um feedback que eu recebi recentemente, é que a gente tem que pisar fora da zona de conforto e não se jogar dela, né? Eu tenho essa coisa que, por ter essa ânsia por aprender, eu sempre estou disposta a fazer absurdos por causa disso. E, de certa forma, é uma postura corajosa e arriscada minha, mas, às vezes, o que a gente precisa no momento que a gente está, principalmente quando a gente se sente ansioso, seguro, é pintar alguma coisa na zona de conforto. Então, é um personagem que o design dela tá na minha zona de conforto de coisas, só que a pintura não tava. Não só era uma mídia que eu estava menos acostumada com, que é acrílico, mas também
era um tema novo de pintar. E hoje em dia, depois de estudar mais pintura, praticar mais e conversar com outras pessoas, eu vejo vários pontos positivos e negativos. Um deles é que eu tenho essa mania de sempre pintar demais as coisas. Então, eu acho que a primeira versão do rosto dela estava melhor. Só que, em contrapartida, eu gosto muito até hoje da solução que eu tive para os tecidos dela, principalmente nas partes de sombra e como eu fiz as transições de cores para as sombras e como eu consegui ambientar ainda mais essa parte verde com o azul. Ficou um equilíbrio muito bonito das cores e eu com certeza vou usar isso em próximas pinturas. E guardar os feedbacks negativos, de certa forma, e transformar ele em coisas positivas. Como, por exemplo, essa questão do rostinho e tal, que eu achei que ficou bem melhor. Uma das primeiras versões ali, em que eu não tinha colocado o branco no olho e tal. Então, numa próxima, vocês vão ver eu arrumando essas questões que eu acho que poderiam ser melhores. Bom, pessoal, tá aqui a pintura finalizada. Eu gostei muito do contraste de cores que ficou entre um vermelho e um azul. Ficou meio quente e frio, ficou bem bonito, eu gostei bastante. E espero vocês no próximo vídeo do canal. Bom, pessoal, é isso. Pintura finalizada. Caso vocês tenham gostado do meu trabalho, me sigam nas redes sociais e aproveitem e sigam o estúdio também. É isso. Beijinho pra vocês.